Me fale sobre você, me conte a sua história profissional. E aí você pensa, como é que eu me apresento? Por onde que eu começo? Tem alguma parte da minha história profissional que é mais importante do que as outras e por isso precisa ser destacada? Então, esse é o momento de você brilhar na entrevista de emprego. Vem comigo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber para ter um discurso completo e estruturado. Olá, minha liderança! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Henrique Baião, Headhunter com mais de 10 mil entrevistas e 1000 processos seletivos ao longo da minha carreira. E nesses mais de 20 anos de experiência com gente e gestão, eu afirmo sem medo de errar. Ter um discurso estruturado faz toda a diferença para o sucesso dos candidatos no processo seletivo. E esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, que é o 8º da série sobre a entrevista de emprego. E para se ter um discurso estruturado, a sua narrativa precisa ser clara, direta e assertiva. É isso que faz o recrutador ter a certeza que você é uma pessoa atenta, competente e ideal para a vaga. Fica comigo que você vai ter acesso a esses 8 pilares para construir um discurso estruturado para a sua entrevista de emprego. Tem muita gente que me procura e pergunta o seguinte: Baião, não basta eu chegar simplesmente durante a entrevista e responder de forma espontânea e natural todas as perguntas do recrutador? Enfim, essa pode até ser a estrutura básica de uma conversa, mas uma entrevista de emprego não é uma conversa qualquer. Ela é a principal etapa do processo seletivo e o recrutador não pode ter dúvida nenhuma a seu respeito. Na cabeça de quem está te avaliando, deve existir apenas uma única certeza, que você é a pessoa certa para aquela vaga. E para que isso aconteça, você precisa de uma narrativa técnica bem construída e bem formatada. E agora, nesse vídeo, eu vou te explicar cada um dos pontos que o seu discurso estruturado deve ter e como você deve abordar cada um deles para que você crie uma diferenciação no seu perfil e faça de você a pessoa certa para aquela vaga. Bem, pessoal, o primeiro ponto a conhecer para se ter um discurso estruturado é você entender a estrutura fundamental de uma entrevista de emprego, todas as partes que compõem este momento. Por exemplo, saiba o que é o quebra-gelo, que é ali logo nos momentos iniciais, e você, dessa maneira, consegue ter cartas na manga para deixar o clima mais leve, mas sem perder a seriedade que o momento exige. Você pode fazer comentários, por exemplo, sobre o clima, o trânsito, o local, falar como achou interessante a decoração do ambiente e coisas do tipo. Mas fique atento para sempre ter um sorriso no rosto quando estiver fazendo esse momento, conduzindo esse momento e também fazendo a sua apresentação pessoal. Isso vai te ajudar a criar uma boa conexão com a pessoa que está do outro lado da mesa. Lembre-se também de usar a ordem cronológica para informar a sua formação acadêmica e trajetória profissional. Saber que toda entrevista tem esses momentos é fundamental para conseguir identificá-los e, consequentemente, ter uma alta performance em cada um deles. A segunda coisa que precisa ser observada no discurso estruturado é o correto senso de cronologia. Por exemplo, observe como o recrutador irá pedir para você contar a sua história profissional. Se ele prefere que você conte de trás para frente, da mais antiga para a mais recente, ou o contrário. E caso ele não determine, essa opção passa para você decidir. Então, opte pela forma tradicional e clássica, começando pela mais antiga e vindo construindo até as opções da sua carreira mais recentes. Mas lembre-se que sempre você deve dedicar mais tempo às questões mais recentes da sua vida profissional, porque elas são mais relevantes para o momento de hoje. E se o entrevistador ficar curioso e pedir informações sobre experiências mais antigas, é porque isso, de fato, é algo importante. Então, aí sim você entra nesse nível de detalhe, ok? Mas sempre tenha em mente a seguinte premissa: foque naquilo que está sendo pedido por parte do recrutador, do entrevistador. Se pedir para você falar da experiência A, por exemplo, não entre no seu discurso falando disso e uma outra experiência. Seja específico. Fale primeiro daquela opção que lhe foi demandada, a opção A, por exemplo. Depois disso, você pode optar por introduzir a segunda experiência subsequente.
O terceiro ponto para se ter um excelente discurso estruturado é você dominar as datas e também o tempo total de permanência em cada cargo e em cada empresa. Fale o mês e o ano que começou cada uma dessas experiências profissionais, bem como o tempo total que aquilo durou. O recrutador precisa saber quanto tempo você ficou em cada lugar, em cada cargo, para ter a certeza se vale a pena investir em você. Uma pessoa com passagens muito rápidas por várias empresas pode ser vista como alguém instável. E se eu tiver problemas com datas, como eu faço isso? Essa é a dúvida de muita gente. Então eu vou te explicar. Treine bastante antes da entrevista, ainda na fase de preparação para o processo seletivo, colocando no papel todas as suas experiências profissionais, ou também você pode usar o seu histórico do LinkedIn para te ajudar nessa missão de ordenação das datas. E caso o seu currículo, o LinkedIn esteja desatualizado, aproveite para atualizar tudo isso. E uma terceira fonte que você pode buscar essas informações de data é a sua carteira de trabalho. Logo na sequência, como quarto pilar de um discurso estruturado, é você dizer o cargo que você ocupou, o tempo de permanência nele, e em caso de promoções dentro da empresa ou transições para outras áreas, não deixe de mencionar o motivo pelo qual aquilo aconteceu, se foi para uma promoção, uma mudança lateral e assim por diante. Eu tenho um exemplo que vai te ajudar a ilustrar o que eu estou te dizendo. Olha só, na empresa A eu entrei como supervisor de produção, coordenei a equipe responsável por produzir as peças automotivas em nossa principal unidade. Fiquei no cargo por 3 anos e meio, quando fui convidado para assumir um cargo acima, de gerente industrial, através de uma promoção. E é essa função que eu ocupo até hoje. Percebe como é importante contar a sua experiência, mesmo que seja de forma resumida, na estrutura completa de um discurso com início, meio e fim? Pois é, faça o mesmo na sua entrevista de emprego. E assim que você abordar o cargo, já aproveita para citar o quinto recurso do discurso estruturado, que é o detalhamento sobre hierarquia, liderança e gestão de equipe. Você tem que deixar claro para quem você reportava, não necessariamente o nome daquela pessoa, mas o cargo e o nível hierárquico. Desta forma, o recrutador não terá nenhuma dúvida sobre a sua posição no organograma da empresa. Aproveite também para mencionar se tinha cargo com escopo de liderança e, se for o caso, mencione sobre a senioridade daquelas pessoas, o tamanho da equipe e outras informações relevantes. E como você pode conectar esse quinto ponto com o ponto anterior? Eu vou usar a minha própria carreira para dar um exemplo para vocês. Se ligue. Entrei na Michael Page em agosto de 2013 como consultor sênior de recrutamento, respondendo diretamente ao diretor regional. Nessa época, como eu era um especialista, eu não tinha gestão direta sobre pessoas. Entretanto, devido aos bons resultados que eu consegui obter ao longo do ano, apresentei uma melhora significativa nos números e com isso fui promovido em março de 2014 ao cargo de gerente. E nessa oportunidade, eu passei a liderar uma equipe de 6 pessoas, mantendo o meu reporte hierárquico também ao diretor regional. E através de reuniões presenciais ou mesmo remotas, com periodicidade semanal, fazíamos o acompanhamento das metas e também das tarefas do time. Perceba que ao trabalhar com esse nível de detalhe, a sua informação fica muito mais completa e fica muito mais claro para o seu recrutador, para a pessoa que está te avaliando, qual era a tua posição, qual era teu escopo, bem como senioridade do time, uma série de informações relevantes que vão servir para a pessoa entender aquele cenário que ela não viveu, mas que você viveu, e cabe a você ter a clareza e a transparência para transmitir esse conteúdo de maneira adequada. Agora, pessoal, como sexto pilar deste modelo de discurso estruturado, você deve falar sobre as atribuições da sua função, do seu cargo, citando as principais atividades que você tinha dentro do seu escopo de atuação. E aqui vai uma dica de ouro para você. Não é necessário fazer uma descrição extensa de todas as atividades. É muito importante que você faça um filtro, focando nas responsabilidades principais que melhor se conectam com o perfil da vaga que você está concorrendo.
Isso é muito importante para que você mostre à pessoa que está te entrevistando que você, de fato, é um profissional adequado para aquela posição e que também tem um ótimo perfil analítico por ter feito a conexão dentre as atividades da função que você ocupava e o perfil da vaga. Escolha as atribuições de responsabilidade que, de fato, vão te deixar em evidência no processo seletivo. É como, por exemplo, aquela história do mundo da fotografia. Quando um fotógrafo faz um ensaio fotográfico, ele registra 100, 200 fotos para que muitas vezes apenas 10, 20 fotos sejam de fato aproveitadas. Aí está uma grande competência que os fotógrafos utilizam, que você como candidato também deve utilizar no processo seletivo. A capacidade de escolha do que é mais relevante para ser apresentado ao seu cliente final. Que no caso do candidato, você vai fazer isso pensando na cabeça do entrevistador, do recrutador, daquilo que está sendo efetivamente buscado para a vaga. E aí, gostou dessa dica? Se liga que agora vem o 7º pilar do discurso estruturado. Vamos lá. Esse 7º pilar, ele é muito importante porque, na minha opinião, ele é um dos que as pessoas mais erram, que é o seguinte: a maioria das vezes os candidatos não citam resultados e contribuições relevantes nas empresas que trabalharam. E muita gente não traz isso na entrevista, e isso é um erro que mais de 90% dos candidatos que eu entrevisto acabam incorrendo nisso. Portanto, não seja essa pessoa. Trate os seus resultados e as suas contribuições para o negócio como um elemento fundamental do seu discurso estruturado. Porque é exatamente isso que vai fazer a diferença para que você seja visto como um profissional relevante efetivamente para aquela função. Lembre-se, você é contratado pelos resultados que você gerou. Os seus resultados são efetivamente o seu legado profissional. Então, capriche nisso. E para ficar mais claro como fazer isso com propriedade, se liga nesse exemplo que eu vou trazer para vocês, porque vai fazer a diferença para você entender a sua situação e botar em prática no processo seletivo. E para que você possa fazer essa mensuração dos resultados, lembre-se de quantificá-los, mensurar. É muito importante usar os números, porque os números são absolutos e dentro disso a verdadeira contribuição do seu resultado fica mais clara para o entrevistador. Mas tenha cuidado com a questão do sigilo no que tange aos números, porque se o valor absoluto for uma informação sigilosa, o que você pode fazer é entender qual era o número antes, qual foi o número que ficou depois e mencionar para o entrevistador o percentual de melhoria que você conseguiu obter através das suas ações. E dessa maneira, com o uso dos números para comprovação dos resultados, você está efetivamente trabalhando o verdadeiro marketing pessoal. Minha liderança, para a gente concluir esse tema do discurso estruturado, vem aí o 8º pilar que você deve abordar, que é o seguinte: sempre mencione o motivo do seu desligamento. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Seja proativo e conte ao recrutador o motivo pelo qual você deixou a empresa ou mesmo deixou aquele cargo para um outro dentro da companhia. Não espere que a pergunta por parte do recrutador tenha que ser feita. Seja proativo e aborde isso de forma natural. Assim, como você está tratando do tema de maneira espontânea, vai reduzir as possíveis desconfianças feitas por parte do recrutador quanto aos seus motivos de saída. Lembre-se, você é o condutor da sua oratória e cabe a você não deixar dúvidas ao recrutador sobre o seu perfil. Pelo contrário, quando você traz essa informação de maneira espontânea, você efetivamente garante mais segurança sobre todas as suas passagens profissionais, contribuindo efetivamente para a formatação de uma boa imagem do seu perfil para aquele processo seletivo. E aí, minha liderança, gostou das dicas? E espero que elas tenham sido extremamente úteis para você. Afinal de contas, ter um discurso estruturado na sua entrevista de emprego é fundamental para que você garanta a sua efetivação. E se você aprendeu alguma coisa aqui, deixe o seu joinha pra gente. E além disso, você também pode compartilhar esse conteúdo com a sua rede de contatos. Afinal de contas, tem muita informação relevante e você pode ajudar muita gente que está precisando dessas dicas para ter sucesso no processo seletivo. E se é a primeira vez que você está me assistindo, gostou do que viu, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativando também o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar
quando houver novos vídeos. E no próximo vídeo, que será o 9º da série sobre entrevistas de emprego, vamos abordar um método que vai te ensinar como você responde as perguntas sobre competências ou soft skills na entrevista. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço e te vejo na